Olá, boa noite. Chegando por aqui, mais uma quarta-feira de live. Pra gente falar, vou pausar a música aqui. Pra gente falar sobre alguns assuntos bem pertinentes, né? Olá, Andréia, boa noite. Vou guardar um minutinho aqui, né, pra gente começar o assunto de hoje. Desaprendendo a agradar. Seu bem-estar não deve depender da aprovação de outros, de terceiros. Enviar a live aqui, chamar o pessoal para participar aqui com a gente. Certo? Vamos ver quem chega por aqui. Vamos lá, começar com o assunto de hoje. Como que a gente aprende a não agradar, né? Como é que a gente, aliás, como a gente desaprende a agradar? Como é que a gente faz isso, né? Porque nós somos ensinadas a agradar. A gente foi muito bem treinada para agradar, para corresponder às expectativas, né? Aquilo que os outros esperam de nós, né? E o que eu quero trazer hoje é aonde a gente aprendeu isso, né? Onde será que isso apareceu na nossa vida? Como a gente foi ensinado a fazer isso, né? Boa noite, Cláudio. O som tá saindo direitinho? Vocês podem me dizer se tá tudo ok? Boa noite, dona Cleusa. Bem-vinda. 100%, então vou seguir. Ok, vamos lá então. Eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho. Como que vocês se sentem? Qual é o sentimento, qual é a sensação que vem quando tu agrada alguém? Quando tu consegue agradar a pessoa? Qual é a sensação? Pensa aí contigo, sente no teu corpo qual é essa sensação quando tu percebe que agrada alguém. É uma sensação gostosa, né? É uma sensação boa, né? De atingir isso. Né? Uma sensação de potência, né? E o contrário disso, como vocês se sentem quando percebem ou são avisados, né, que desagradaram alguém? Qual é essa sensação de fazer algo, de falar algo? Não importa muito, mas o desagradar, às vezes de deixar de fazer alguma coisa e com isso desagradar as outras pessoas, né? Essa não é uma sensação muito gostosa. Normalmente, a gente não sabe muito bem como lidar com isso, né? E não importa muito quem é essa pessoa que a gente agradou ou que a gente desagradou. Mesmo que tu agrade uma pessoa completamente desconhecida, isso vai te dar uma sensação boa. E o mesmo acontece quando você desagrada alguém, não importa muito quem é essa pessoa, tá? Isso vai dar uma sensação ruim. Então, a gente vive esse desconforto, né? Ou esse conforto diversas vezes na nossa vida, né? E a ideia de hoje é a gente voltar um pouquinho, né? Na live de hoje é a gente pensar na origem disso, para depois sim eu trazer para vocês, então, como que isso está hoje na nossa vida, né? Hoje somos adultos, por que a gente não resolve isso então, né? Vamos voltar um pouquinho, vamos visitar as nossas memórias infantis.
E se você é daquelas pessoas que acredita que não tem essas memórias, que não tem esses registros guardados, então só imagina como ele pode ter sido. Como será que foi essa infância? Como será que era na infância quando tu desagradava ou quando tu agradava? Será que na infância quando tu agradava, tu ganhava um doce? Um afago? Quando agradava alguém na tua infância, principalmente papai, a mamãe ou os cuidadores, né? Como que será recebido por essas pessoas? E o contrário também. Vamos lembrar um pouquinho, vamos buscar aí nessa memória ou na imaginação. Imagina como isso poderia ter sido quando você desagradava o papai, a mamãe, ou as pessoas que cuidavam de você, né? Que estavam frequentemente nesse convívio, né? Como que era isso? Como que esse desagradar, quando você criança fazia uma coisa que não era o que os adultos esperam, os adultos cuidadores esperavam de ti, como eles reagiam a isso? Enquanto vocês pensam nisso, vamos clicar no aviãozinho aí e chamar mais gente para compartilhar esse momento aqui com a gente. Vamos lá? Vocês podem me ajudar fazendo isso? Colaborar? Né? Certo? O papai e a mamãe ficavam bravos quando desagradava, quando não faziam exatamente o que era esperado. Será que essa é a reação que a gente deve ter enquanto pai e mãe, né? E aí vamos pensar um pouquinho como era essa relação com a mamãe, com o papai, com esses cuidadores que ficavam bravos quando eram desagradados, né? Quando a gente, enquanto criança, não fazia exatamente aquilo que eles queriam, né? Como era essa relação, né? Como que a mamãe reagia e como que você, criança, se sentia em relação a essa reação. Quando eles tinham essa reação, como você, criança, se sentia? Eles ficavam bravos, como a Alessandra trouxe. E como a Alessandra, criança, se sentia com isso? Né? Como que vinha essa sensação? Né? Qual era a sensação, o agradar e o desagradar e a reação dos cuidadores? Né? Eu já falei agora no início, eu falei em outras oportunidades também que a gente foi muito treinada para agradar, né? Mas quando a gente foi treinada para isso? Como a gente foi treinada para isso? Eu já falei, né? Diversas vezes que a gente é treinada para não dizer não, para concordar com o outro, para fazer o que o outro espera da gente. Mas quando a gente foi treinada para isso? Em que momento? A Alessandra disse se sentia frustrada porque não entendia, né? Não entendia o que estava acontecendo ali, né? O que desagradava, o que acontecia, né? E é exatamente isso. Em muitos momentos a criança se sente assim, né? Frustrada porque não atendeu a expectativa de alguém, né? Principalmente dos cuidadores quando a gente é muito pequena. Então vamos lá. A gente é treinada a não desagradar lá na nossa infância. Pelo papai, pela mamãe ou por qualquer pessoa que tenha feito esse papel, né? Que tenha cuidado dessa criança. E a gente é treinado lá a dizer sim, até para essa imaginação. Às vezes a gente imagina o que o outro está esperando da gente e faz uma coisa na intenção de agradar e às vezes nem é aquilo que o outro está esperando de nós. E a gente se sente muito frustrada porque, poxa, eu fiz tudo, né? Eu dei o meu melhor e a pessoa não reconhece. Mas quem disse que ela queria que você fizesse alguma coisa, né?
mas a gente também é treinada para isso. Esse treino ele é recebido na infância. A Alessandra trouxe, só mandavam calar a boca e a gente ficava, né? E como criança ficava caladinha, né, Ale? Também é normal que isso aconteça. Só que, ok, esse treino foi recebido lá na infância, né? Dos nossos pais, cuidadores, enfim. E aí, gente, antes que vocês pensem, né? E venham as desculpas, os julgamentos, estamos julgando os nossos pais. Então vamos lá, avisa os navegantes, né? As nossas mamães, os nossos papais, aquelas pessoas que fizeram esse papel, independente de quem tenham sido essas pessoas, elas fizeram o melhor que elas podiam, com a consciência que elas tinham naquele momento, com as dores que elas carregavam, com as crenças que pertenciam a elas. Então não cabe nenhum julgamento, não cabe nenhuma desculpa também. Eu sou assim, ou eu faço assim, porque eu fui criada de tal forma. Agora há pouco eu falei, nós somos seres mutantes, nós não somos estáticos. E então, se somos seres mutantes, a gente pode fazer diferente a qualquer momento da nossa vida. Então, independe da criação que tivemos, certo? Não adianta a gente reclamar da vida, usar isso como desculpa, a maneira como fomos criadas, e usar isso como desculpa para não fazer, ou não mudar, ou não ter outra atitude perante a vida, tá? A gente precisa ter consciência que é uma escolha viver do jeito que a gente vive. É uma escolha nossa enquanto adultas e que não tem mais nada a ver com a criação que recebemos. Usar a criação que recebemos para continuar fazendo algo é só uma desculpinha, tá? É você não estar assumindo a responsabilidade pela tua própria vida. E essa responsabilidade é nossa, de ninguém mais. Então vamos lá. Quando na infância a gente aprendeu a ter medo, porque a gente se sentiu inseguro, constrangido ou abandonado, porque decepcionamos os nossos cuidadores, então eles nos passam essa informação de que assim não somos bons o suficientes. Enquanto a gente não está agradando eles, não somos bons o suficientes para eles, né? E é assim exatamente que a criança se sente. Ela se sente insegura, porque ela acredita que ela está abandonada, que ela ficou sozinha, que ninguém entende ela. Em muitos momentos ela vai se sentir constrangida também, né? Porque não há um amparo. Muitas vezes a criança não sabe que aquilo que ela está fazendo não é o que estão esperando dela, né? Não ficou claro isso para ela. Muitas vezes não tem diálogo, né, nas famílias para deixar isso claro. E essa criança se sente constrangida com isso, né? Só que a gente leva isso para nossa vida. Isso não fica na infância. Isso não fica lá. E aí a gente acredita que a vida é assim, que a gente está aqui para agradar o outro. E que o que nós sentimos, o que nós desejamos precisa ficar em segundo plano. Primeiro eu preciso agradar o outro, depois a mim mesmo. Parece uma coisa muito boa quando a gente tem filhos extremamente obedientes. Aqueles que conseguem reconhecer aquilo que nós, enquanto pais e cuidadores, não gostamos muito que eles façam e não ter aquele tipo de atitude. Parece muito confortável isso, né? Parece uma coisa muito boa, né? Essas crianças, elas passam a tomar cuidado para não magoar um pai ou uma mãe, ou os cuidadores, não decepcioná-los, não deixá-los tristes. Esse é o tipo de coisa que parece, mas não é. Parece bom, mas não é bom. É nesse momento que a criança interiorizou, ela aceitou, ela assumiu como uma coisa dela, que tem que ser assim a vida, que ela vai ter que agradar os outros.
Então pode ser muito confortável para os pais, que deve ser bastante confortável, não ter filhos desafiadores, né? Mas quem é esse adulto que vai ficar? Porque essa criança ela vai crescer, ela vai amadurecer. E quem é esse adulto que a gente vai deixar? Né? Um adulto que vive para agradar os outros. Quando os adultos, quando os cuidadores usam esse momento da criança, o momento em que ela desagradou, que ela fez uma coisa que ela talvez não devesse fazer, né? Usam esse momento para dizer para a criança o quanto eles estão decepcionados com ela. Vocês já devem ter visto isso. Ou até feito. Porque sim, a gente faz. Porque a gente não sabe o efeito que tem, né? Então, assim, às vezes o adulto, ele fala para a criança: estou profundamente decepcionado com você. E a criança começa a entender: eu não posso decepcionar ela. Ou ele, ou o pai, né? Tanto faz. E o quanto esses adultos se sentiram frustrados com a atitude dela, ou quanto se sentiram envergonhados, talvez, pela atitude dessa criança. E nesses momentos deixa de dar, talvez, uma atenção para a criança, de olhar para ela com amor, apesar daquela situação. E em determinado momento, quando essas crianças então são um pouco maiores, a gente muda enquanto pais de lugar, né? E aí é hora também de dizer que é ela que está fazendo o futuro dela. Que são essas atitudes que vão formar o futuro dela. E que ela tem que começar a se responsabilizar por isso. Que não importa a minha frustração e a minha tristeza enquanto mãe. Que isso não importa mais. Ela está fazendo as escolhas dela. Então, dar para a criança o poder e a consciência. Crianças, né, gente? Crianças que já têm uma condição de ter esse entendimento, mas de dizer para ela que não importa o quão frustrada ou triste eu me sinta, ela tá fazendo as escolhas dela. E deixar ela também arcar com essa frustração de ter feito algo que talvez não fosse o ideal para o futuro dela. Mas ela precisa entender isso, né? A criança, toda conduta que a criança tem uma função. Só que enquanto adultos não preparados, não estudando para sermos pais e mães, a gente não foi treinado para isso e a gente não se treina antes de ter filhos, normalmente a gente não tem condição de identificar o que de fato aquela criança está querendo comunicar com aquela atitude que nos desagrada, né? E como a gente não consegue entender, eles não têm outra forma de comunicar, acaba virando tudo uma grande confusão. Nem sempre as crianças é que são difíceis. Nem sempre, tá? Mas o que eu quero trazer hoje aqui é mostrar que vocês consigam identificar que existe um motivo para a gente ter tanto pavor, ser tão doloroso desagradar os outros. A gente não faz isso porque é mais fácil, porque é um hábito, porque a minha mãe fazia. Não, a gente faz isso porque a gente aprendeu a fazer. Porque lá na infância, se a gente não agradasse alguém, a gente se sentia rejeitado. Era doloroso aquele olhar do adulto, ou muitas vezes aquela fala do adulto. Era doloroso para aquela criança e ela entendeu que precisava fazer diferente, tá? Que ela precisava sempre agradar o outro. Então existe um fundamento, existe uma base dentro da gente que leva a gente a esse lugar, o de agradar aos outros, né? A gente faz isso porque a gente foi ensinada, né? Pelo fato de que a gente se sente mal ao desagradar alguém, como fomos ensinadas, como tem uma base,
A gente se sentiu mal lá na infância e a gente se sente mal quando a gente desagrada alguém ainda hoje, certo? E o contrário também é verdadeiro. A gente se sente muito bem quando consegue agradar alguém. A gente se sente importante quando agrada. A gente se sente muito poderoso quando tem uma força de agradar, né, o outro. E a força contrária, ela é real também. Do mesmo jeito que eu me sinto bem quando eu agrado, eu me sinto muito mal quando eu desagrado. Isso é proporcional, tá? Quando a gente agrada, a gente se sente amado, a gente se sente querido, a gente se sente pertencente. Quando a gente desagrada, a gente se sente rejeitada, a gente se sente culpada, a gente sente um vazio profundo com aquilo. Quando a gente ousa desagradar, né? Principalmente quando isso é voluntário, quando a gente escolhe, né? Porque é benéfico para mim desagradar alguém, então eu escolho, eu faço essa escolha, a culpa vem normalmente bastante forte com isso, né? Não tem nada de errado em a gente agradar uma pessoa, né? Agradar uma pessoa que a gente ama. Não tem nada demais nisso. O problema está onde? O problema tá quando a gente deixa de agradar a gente mesmo, quando a gente só pensa em agradar o outro, quando a gente não olha as nossas próprias necessidades em função de agradar o outro. Não é funcional, né? Não é uma coisa saudável eu deixar de cuidar de mim para os outros, né? E não importa se é um grupo da família, se são os amigos, se são os colegas de trabalho, não importa muito onde que tá essa relação, tá? Mas essa relação da gente ter essa imensa necessidade de satisfazer o desejo do outro sem olhar pra gente mesmo, ela é perigosa. Eu abro mão de mim mesma para fazer a vontade do outro. Qual é o resultado disso, né? Se a gente tem essa grande necessidade de agradar o outro, a gente tem uma imensa necessidade de ser agradada. E o que a gente vê é que esse retorno não acontece. Eu agrado, mas eu não tenho aquilo de volta. Porque o outro não sabe o que eu espero. Porque eu também não deixo claro aquilo que eu quero. Então eu faço para que ele perceba e me agrade. Só que ele não percebe. E aí quando o outro não percebe tudo que eu fiz para agradá-lo e não me retribui isso, eu sinto raiva. Eu fico ressentida. Mas eu tô querendo que o outro adivinhe, né? Então, pra gente pensar, será que vale a pena esse agradar tanto o outro? Se eu vou ficar com raiva porque eu não vou ter isso de volta. Vale a pena esse agradar o outro? Lá no início da live eu falei que somos seres mutantes e que a gente pode, então, mudar de ideia, mudar de rumo a qualquer momento, mudar as nossas atitudes, inclusive parar de tentar agradar todo mundo o tempo todo, né? E olhar um pouquinho mais pra gente. Agora eu imagino que vocês também tenham entendido por que é tão difícil a gente desagradar. E se a gente chegou aqui e vocês entendem por que é tão difícil a gente desagradar o outro, que tal a gente começar a praticar para diminuir esse desconforto e se tornar a pessoa que se respeita? Parece uma boa ideia? Eu já falei aqui sobre a importância da gente beber água e do quanto isso é cuidar da gente mesma, né? Porque não beber água, né, é autoabandono. Então, se eu me sinto uma pessoa, se eu sou importante pra mim, eu cuido de mim. E beber água é
uma coisa primordial, né? Mas eu também já falei de autorrespeito. E desagradar é se autorrespeitar. É estabelecer limites. Aí é que entra o desagradar o outro. Então, estabelecer limites é a maneira de recuperar o nosso tempo, a nossa energia e a nossa atenção em nós mesmos. Atenção naquilo que deveria ser a coisa mais importante, a nossa própria vida. E assim como na mudança de hábitos, eu venho trazendo para vocês que precisa começar devagar, começar com coisas pequenas. Quando a gente fala de limites, isso não é diferente. Estabelecer limites é mudar um hábito. Porque é mudar o hábito de agradar a todos para o direito de desagradar, quando for necessário, quando essa atitude de agradar os outros estiver me adoecendo emocional, mental ou fisicamente. E a gente sabe que uma coisa leva a outra. Quando a gente não cuida do nosso emocional, a gente vem numa decorrência de diversas coisas ruins, inclusive na nossa saúde física. A nosso emocional, os nossos pensamentos, eles têm uma força muito grande sobre a gente. Todas as doenças têm uma origem emocional, né? A gente precisa parar de acreditar que priorizar a nossa vida é um egoísmo. A nossa vida deve ser a nossa maior prioridade. E aí vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, mas a minha família depende de mim. A gente conhece diversos casos desses, certo? A gente sabe de um monte de gente que a família inteira depende de uma única pessoa, muitas vezes. Esse deveria ser um excelente motivo para tu cuidar da tua saúde física, mental, emocional. Se tem um monte de gente que depende de você, se acontecer uma coisa ruim contigo, todo mundo vai sofrer. Todas essas pessoas que dependem de ti vão ladeira abaixo junto contigo. Então, a gente precisa arrumar um tempo aí para cuidar dessa pessoa para que ela possa continuar cuidando, certo? E quando a gente pensa nesses muitos casos que temos de alguém que ajuda os pais que estão doentes, que já são idosos, cuida de tanta gente na sua volta, né? Mas se por algum motivo essa pessoa falta, se por algum motivo ela precisa cessar essa ajuda, que normalmente ela é financeira, né? Aqueles dependentes, eles conseguem se virar sozinhos. Eles dão um jeito. Será que esse não é o teu caso? Tem um monte de gente que tu acredita que depende de ti. Será que depende tanto assim? Se tu faltar, o que acontece com eles? É difícil estabelecer limites, não porque a gente não saiba quais são os nossos limites. Não é porque a gente não consiga identificar os nossos limites. A gente não consegue estabelecer limites porque a gente se preocupa com a reação alheia, com a reação que vem dos outros, sobre a qual a gente não tem nenhum controle. A gente não tem controle sobre o outro, sobre o que o outro sente. E a maneira como as pessoas reagem a esses limites que tu dá, diz muito mais sobre elas do que sobre a gente mesmo. Quando as pessoas reagem mal, tem uma reação negativa a esse limite estabelecido, a gente precisa perceber que essa reação tem a ver com a visão de mundo que ela tem, não a visão de mundo que tu tem.
né? Tem a ver com ela, reflete o mundo dela, não o teu. E a gente precisa nesses momentos perceber que lugar que ela ocupa na tua vida, que lugar você ocupa na vida dela. Porque se tu tá impondo um limite e ele não tá sendo bem visto ou aceito, que lugar que tu ocupa na vida dessa pessoa? Só serve enquanto atende às expectativas dela, correto? Aí no momento que tu disser um não, que tu estabelecer um limite, aí não serve mais. A gente precisa observar isso nas nossas relações. Para aprender que a gente precisa respeitar os nossos limites, porque o outro não vai respeitar se a gente não der esses limites para eles. Deveriam, né? Mas... E olhar para essa reação também e perceber o que essa reação diz dessa pessoa. A gente consegue fazer essas leituras, né? Entender porque a pessoa está reagindo daquele jeito, com um limite que a gente deu, com um não que a gente disse. Se fosse sim, qual seria a reação dela? Como que é isso? É importante a gente olhar para essas coisas e lembrar que as nossas decisões, elas não podem ser baseadas nas expectativas das outras pessoas. As nossas decisões são sobre a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a respeitar o limite do outro, não dar palpite na vida do outro quando não for pedido, né? E às vezes nem quando a gente é solicitado. Mas também dar limite às nossas coisas, botar limite e dar prioridade à nossa própria vida. A vida é nossa, ela é de nossa responsabilidade. E outra coisa que vem com esse estabelecer limites, a culpa, né? O medo do julgamento do outro e a culpa. A culpa, ela vai vir. Acontece que ela não pode direcionar a tua vida. Ela não pode ser a tua bússola. A culpa vai fazer parte, porque também ela nos é ensinada, ela não é um sentimento natural nosso, né? Não é uma coisa natural, ela nos é ensinada. E a gente precisa entender que alguém vai ser desagradado. E aí a gente pode escolher. Ou eu desagrado o outro, ou eu desagrado a mim mesma. Encarar a culpa é a melhor opção, porque a gente não é responsável pelas emoções dos outros. A gente não pode controlar o que os outros sentem, o que eles pensam. A gente não tem controle sobre o outro, mas a gente pode gerenciar o que nós mesmos sentimos. É pelas nossas emoções que nós somos responsáveis, não pela emoção do outro. A emoção do outro é dele, é conforme as expectativas dele, é conforme a vivência que ele teve. E a gente não tem poder sobre isso. Então não adianta a gente delegar isso, né? Ou a gente se preocupar com isso. Eu falei na live passada, a expectativa do outro a gente jamais vai suprir. A gente não vai conseguir atingir a expectativa do outro. Ela está dentro do outro, a gente não sabe como ela é, assim como os outros não sabem o que está dentro da gente. Ah, a pessoa me conhece, eu conto tudo. Não sabe. Não sabe. As coisas são só nossas, só a gente sabe com o que de real a gente sonha, com qual é o lugar que a gente quer chegar. É só a gente que sabe. Então o outro, ele nunca vai conseguir te dar o que tu espera. Ele vai te dar o que ele pode. O que ele acredita, o que está dentro dele. Mas ele não vai dar o que tu espera. E tu não vai conseguir dar o que ele espera. É verdade, né, Ivan? A Bárbara disse, por vezes nem nós sabemos. Se nem a gente, em muitos momentos, consegue identificar exatamente o que a gente quer, o que a gente está sentindo, a gente fica em dúvida. A gente bota essa responsabilidade na mão do outro. A gente dá o nosso futuro para o outro. Quando a gente pensa em não desagradar, não desapontar alguém, a gente está tentando suprir a expectativa dele, não a nossa própria expectativa. Isso é um caminho que
Não tem, ele não vai nos levar a lugar nenhum. É impossível atingir a expectativa do outro. E a única pessoa que pode atingir as nossas próprias expectativas somos nós. Só nós podemos batalhar pelos nossos sonhos. Só nós sabemos aonde queremos chegar. Isso não pode ser um poder que tu dá para o outro. Quanto maior for o tempo que a gente permanece nessas relações que não nos possibilitam estabelecer limites, sejam elas familiares, sociais ou de trabalho, maior será o custo emocional para estabelecer limites. Quanto mais tu abdica dessa responsabilidade, quanto mais tu abre mão dessa responsabilidade sobre você mesmo de estabelecer limites, mais difícil, com o tempo, mais difícil isso vai ficar. Quanto mais tempo você permite que o medo do julgamento e o medo da reação dos outros guie as tuas decisões, maior será o estrago a longo prazo. A gente precisa estabelecer limites. Um relacionamento que não é saudável, prestem atenção nos relacionamentos de vocês. Um relacionamento que não é saudável, ele não suporta limites. Ele se rompe quando tu dá limites. De novo, não importa se ele é um relacionamento profissional, um relacionamento amoroso, um relacionamento de amigos. No momento em que tu estabelecer um limite, ele se rompe. Se esse relacionamento não é saudável, se ele não foi construído com bases sólidas, ele se rompe. Porque um relacionamento saudável, ele tem que compensar, ele tem que incorporar as necessidades e as preferências de cada um. Então, limites não pode ser um problema. Bárbara, pode falar sobre a relação do limite e o sofrimento? O sofrimento que a gente causa causado por estabelecer limites, Bárbara, é isso? Só para ver se eu entendi, eu já te respondo. A culpa e a opinião de terceiros não podem guiar as nossas decisões. As nossas decisões, elas precisam ser guiadas, embasadas por princípios. Ok, Bárbara, já falo sobre isso. Se as tuas decisões forem baseadas pela opinião dos outros, por aquilo que tu acredita que os outros pensam de ti, por aquilo que tá no teu imaginário que elas pensam, tá? Os teus objetivos, eles nunca serão atingidos. Enquanto a gente não basear as nossas decisões naquilo que a gente acredita, nos nossos princípios, naquilo que é importante pra gente, o objetivo, ele não tem como ser atingido. O objetivo, ele é meu, ok? Se eu me deixo interferir na hora de tomar as decisões que são as escolhas que vão me levar à realização do meu objetivo, serem baseadas naquilo que a minha mãe pensa de mim, naquilo que a minha mãe espera de mim, isso vai me levar ao meu objetivo? De que jeito? Se eu tô tentando, literalmente tentando atingir a expectativa dela. Eu tô abrindo mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu espero. Então essa é uma atitude que não me aproxima do meu objetivo. Essa é uma atitude que me afasta do meu objetivo. Se a gente tem uma meta, se a gente tem um objetivo, a gente tem que agir de acordo com os nossos princípios, com os nossos valores. E não baseado no que os outros pensam. Se a gente continuar agindo baseado naquilo que os outros acreditam, naquilo que os outros pensam, a gente vai
ter um monte de sonhos e projetos guardados dentro de uma gaveta. E junto com eles, muita raiva e ressentimento. E lá no futuro, a gente vai olhar para aquelas pessoas que a gente deu o poder e vai dizer: eu não consegui por tua causa. Eu não atingi os meus objetivos porque eu cuidei de você. Ou seja lá por qual motivo você deixou, né? Não adianta escolher agradar os outros, sejam eles quem forem, para depois botar neles a culpa daquilo que a gente não realizou. Daquilo que a gente poderia e não fez. Aqui tem uma escolha bem importante. Ou a gente se sente culpado por não agradar, ou a gente se sente culpado por não ter feito aquilo que precisava para realizar o que queria. Como eu disse antes, alguém vai ser desagradado nessa história. Sempre. A gente não consegue juntar todas as coisas. A gente não consegue agradar todo mundo, ou fazer a vontade de um, a vontade de outro e ainda a minha vontade. Isso não existe. Então, a gente precisa escolher quem é que vai ser desagradado. No fim, quem vai ser desagradado? A vida é nossa, ninguém vai cuidar dela como a gente. Ela é nossa responsabilidade. Não se engane, não delegue. Eles não sabem quais são os teus sonhos. Eles não sabem aonde tu quer chegar. É hora de escolher realizar a vida que tu sempre sonhou. A gente não precisa realizar a vida que os outros sonham pra gente. A gente precisa realizar aquilo que a gente sonha. Mesmo que a gente desagrade algumas pessoas pelo caminho. Estabelecendo os limites saudáveis pra gente. Eu quero que vocês me digam se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês conseguiram nesse período que a gente tá aqui, nesses minutos que a gente tá aqui, perceber quem é que vocês estão agradando na vida, a quem que vocês ainda se sentem devendo algo, talvez. E se tem alguma outra coisa que gera esse desconforto na hora de estabelecer limites e que eu não tenha falado, que eu possa daqui a pouco trazer um esclarecimento, né? Então vamos lá, Bárbara. Pode falar sobre a relação, o limite e o quanto a gente vai sofrer para dar limites. O sofrimento, na hora de dar limites, ele é opcional. A gente já sabe que o sofrimento ele é opcional. A gente pode sentir a dor, mas o sofrer por isso é opcional. Então vamos lá. Percebe, Bárbara, o quanto custa as coisas. Enquanto você não estabelece limites, enquanto você faz o que os outros esperam de ti, eles podem até estar felizes. Só que eles são os outros. Como que você fica com isso? Eu agrado, ali naquele momento eu me sinto bem, mas eu me vejo cada vez mais distante daquilo que eu sonhei para mim, dos meus objetivos, dos meus próprios objetivos. Eu me sinto feliz porque eu consigo agradar, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu me afasto daquilo que eu quero para mim. Vale a pena? Vale a pena? Essa é a pergunta. O sofrer, a culpa vai vir, tá? Por estar desagradando alguém. A culpa virá. Ela tá inerente nesse processo, aí não tem como isso ser diferente. Mas é ela que vai guiar a tua vida. Ela que vai te dar um norte, te dizer para onde que tu tem que ir. A culpa, a opinião do outro. Eu já falei sobre isso. A opinião do outro e essa culpa, elas não vão te levar para onde tu deseja ir. Elas vão te levar
para onde tu estiver desagradando menos, vamos dizer assim. E aí? E a tua vida, e a tua vivência, e a tua história? A tua responsabilidade é com a tua vida. Tu vai desagradar e tu não tem poder sobre o que os outros vão sentir, mas tu tem dever de cuidar dos teus sentimentos. Esse é o teu dever. Cuidar daquilo que tu sente, dos teus pensamentos, gerenciar as tuas emoções. Esse é o teu dever, porque isso regula a tua vida. E se tu não estiver mais aí? Que diferença vai fazer para essas pessoas? Pensa sobre isso. Quando o assunto é desagradar a família, Ali, talvez essa seja a coisa mais complexa para alguns, né? Desagradar o papai, desagradar a mamãe, né? A gente sempre vai sentir, claro, né? Só que a gente precisa entender que pai e mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eles erraram. Como todo mundo, o ser humano erra, a gente erra, eu erro como mãe. A gente não é perfeito, né? E nem a tentativa nem é essa, né? Não é ser perfeito, a gente erra, os nossos pais erraram com a gente. E a gente entender que a gente não deve nada para eles. Eles não esperam, eu sei que nem todos, mas a maioria não espera que a gente vá suprir as necessidades deles ou as expectativas deles. Eles querem ver a gente bem. Eu quero que tu pense na tua filha. Tu quer que ela supra as tuas expectativas ou que ela viva a vida dela? Se você quer ensinar a tua filha a viver a vida dela, você tem que viver a tua? Tu é o maior exemplo para ela. A gente tem que viver a vida que a gente deseja que os nossos filhos vivam. E às vezes a gente não faz isso, né? A gente fica numa ânsia de querer suprir as expectativas deles, né? De atender as necessidades, a todas as necessidades deles. Mas o que a gente está ensinando com eles? Se a gente estiver aqui desesperado para suprir todas as expectativas deles, opa, peraí, eu tenho que suprir todas as expectativas dos meus filhos também. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está... A gente é o maior exemplo deles, então a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está fazendo com eles. Qual é a vida que a Alessandra está levando e a vida que tu quer que a tua filha leve. Tu é o maior exemplo dela. Então vive a vida que tu deseja para ela. Começa a viver a vida que tu deseja para ela. Começa cuidando de você, dando valor para tua vida, para ensinar ela a dar valor à vida dela. É assim que a gente ensina, pelo exemplo. Certo? Bárbara, muito obrigada de coração. Não precisa agradecer. É de coração, né? Bom, só mais uma coisa que acho bem importante assim de trazer, que quando o assunto é limites, a gente tem 3 opções. A gente tem o sim, o não, e a gente ainda pode negociar. Aprenda a usar o sim, o não e a negociar às vezes. Quando talvez se isso mudar eu posso participar, né? Mas vê aonde isso cabe na tua vida e seja primeiro honesto com você. Observe sempre essa decisão, essa escolha, ela me aproxima daquilo que eu quero, dos meus objetivos, ou ela me afasta dos meus objetivos. A gente precisa prestar atenção nisso. Ou a gente vai viver frustrado sem atingir aquilo que deseja.
E nós viemos a este mundinho para usufruir de tudo que há de melhor. Então a gente precisa estar saudável para construir isso, para chegar lá, né? Gente, tem live domingo, dia 10/3, às 20 horas também, certo? E o assunto da live de domingo é os impactos invisíveis de viver sem rumo. Eles existem. A gente pode não estar vendo o impacto que tem na vida da gente viver sem rumo, sem saber para onde vai, tá? Obrigado, Ali. E eu espero vocês domingo, dia 10, às 20 horas, pra gente bater mais um papo, certo? Obrigada, gente. Obrigada, meninas, pela colaboração. Obrigada a cada um que ficou por aqui, que passou por aqui, certo? Um grande beijo e eu vejo vocês domingo.